Alô? Boa tarde, pastor César. Boa tarde, quem fala? Wesley, eu falo de Nova Viçosa, pastor. Fazia tempo, hein, Wesley? Eu estava sumido. Vamos lá. Pois não, meu irmão? Pois é, pastor. Pastor, a minha pergunta é a seguinte, pastor. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, né? Lá em 1 Timóteo 5,18. Geralmente, esse texto é usado para defender que o pastor deve receber salário. Mas a palavra obreiro se refere a qualquer servo dedicado à obra de Deus. Isso. Nesse caso, só o pastor deveria ser remunerado ou todo aquele que deveria ser remunerado ou todo aquele que trabalha na igreja exercendo alguma função, pastor? Responde pra gente aí. Obrigado, boa pergunta. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Alô, pastor, um abração, fica Amém. na paz, tchau, tchau. Boa pergunta. Segura aí a ligação para não vir mais. 1 Timóteo 5,18. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ao 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Outra versão fala dupla honra, né? Mas ali é honorário. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Primeira informação. Aquele que preside bem, né? E aquele que se esmera, aquele que se demora, aquele que se entrega, aquele que se afadiga no trabalho, na palavra, né? E no ensino. E aí no 18 ele fala assim, porque a Bíblia declara, não amordace a boca do boi quando trilha o grão. Esse é um texto de Deuteronômio, salvo engano, 25. Não atarás a boca do boi que debulha. E ainda, digno é o obreiro, é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente. Então, vamos lá. O que ele está falando é da pessoa que... obrigado, Cláudio. Olha lá em cima. Os presbíteros que governam, né? Na minha versão fala presidem. Que recebam duplicada honra. A palavra honra lá é honorário, né? Que recebam o dobro, por exemplo. Especialmente aquele que se afadiga na palavra e no ensino. Na palavra e no ensino. E aí, na sequência, ele fala, porque digno é o obreiro do seu salário. A pergunta dele é, obreiro é de forma geral. Obreiro é de forma geral. Então, isso também não serve para qualquer tipo de pessoa que faz qualquer trabalho na igreja? Não. Vamos lá. Se não, a pessoa que, sei lá, que fica lá numa escala, em pé na porta, recebendo as pessoas, tem que ganhar dinheiro. A pessoa que ajuda lá na cozinha tem que ganhar dinheiro. A pessoa que... todo mundo tem que ganhar dinheiro e tal. E não é essa a ideia. A ideia é que a comunidade se junte, a comunidade local se ajunte para sustentar 1, 2, 3, 50, depende da comunidade, pessoas, para que fiquem exclusivamente para o serviço da edificação do corpo de Cristo naquela comunidade. Especialmente na palavra e no ensino, diz o texto que você trouxe. Você trouxe o texto, eu só li um versículo antes. Então, a Bíblia não fala que só o pastor tem que receber salário. Não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que aquele que lidera muito bem, e especialmente que se demora, que se afadiga, que se entrega na meditação com esmero da pregação da palavra, da exposição da palavra e do ensino, do estudo bíblico, essa pessoa, ele tem que receber salário, inclusive dobrado. Salário, inclusive dobrado. Porque ele continua dizendo assim, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, ele cita Deuteronômio, eu estou dizendo que é o 25, eu acho que é o 25, né? Não atarás a boca do boi que trilha o grão, ou não amordace o boi quanto pisa o trigo, porque digno é o obreiro do seu salário. E aí esse digno é o obreiro do seu salário é um corte de um outro texto, esse já do Novo Testamento, já é uma fala de Jesus, lá quando ele, em Mateus capítulo 10, ele fala, quando vocês forem
não precisa levar nada, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, não é para todas as pessoas. Esse salário pago pela comunidade não é para todas as pessoas, mas é para a pessoa ou as pessoas que se enquadram no versículo anterior. E depende muito de um senso ético que tem que ter na liderança e na comunidade. Então, por exemplo, eu não gosto de dar exemplos pessoais nesse caso, mas eu vou dar um exemplo pessoal porque o meu exemplo pessoal é o contrário. Então, eu vou dar. Por exemplo, eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor há, quase 20 anos da mesma igreja. Não, 16 anos. 16 anos da mesma igreja. Só que é o seguinte, eu não sou assalariado pela igreja. Por quê? Porque eu não cumpro essa regra aí. Eu não fico lá especificamente para isso. Então, a pessoa que vai ser assalariado pela igreja é alguém disponível para a edificação do corpo de Cristo. Não é porque ele preside, não é porque ele é o presidente, não é porque o CNPJ está no nome dele. Eu sou pastor de uma igreja que o CNPJ consta meu nome. Eu, além de não receber salário, talvez seja um dos grandes contribuintes da igreja. Por quê? Porque eu já trabalho, né? Eu trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou trabalhando. É daqui que eu tiro meu salário, não é da igreja. Então, não acho justo que a igreja contribua com a minha despesa, que pague meu custo de vida, meu estilo de vida. Porque eu não trabalho lá. Eu vou ao culto como a maioria dos irmãos. Então tem que ter uma ética aí, sabe? Tem que ter uma ética aí. Não é só porque você é a pessoa que assina pela comunidade, responde pela comunidade, que agora você tem que ter um salário. Não. A Bíblia é clara no texto. Devem ser considerados merecedores aqueles que presidem bem e especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, mas se afadigam para a comunidade, aqueles que estão disponíveis para a comunidade para pregar, para ensinar, para edificar, não sei o quê. Então, é nesse assunto que a Bíblia fala. Então, não é o pastor. Por exemplo, eu sou pastor de uma comunidade que eu não sou assalariado, mas tem pessoas que são assalariadas. Tem pessoas que... Nós temos um casal de missionários na nossa base missionária, eles sim recebem todo mês. Choveu, fez sol, não importa, o dinheiro está lá na conta. Por quê? Porque eles estão lá na ponta, na base missionária, o tempo todo. Eles levantam de manhã para evangelizar. Não é meu caso. Eu levanto de manhã para trabalhar. Então, não está certo eu ter um salário. Entende? Então, a Bíblia fala que é digno o obreiro do seu salário? Fala. É bíblico que a comunidade se reúna para pagar o salário de 1, 2, 50 pessoas? É bíblico? É bíblico. Depende da necessidade, da demanda e da possibilidade. Tem 50 pessoas fazendo isso? Tem. Então, que haja 50 salários aí para ajudar. Agora, cada pessoa que recebe essa prebenda, esse salário, essa contribuição, tem que cumprir isso, tem que se afadigar na palavra, no ensino, tem que ser disponível para a comunidade, porque está ali trabalhando pela edificação da comunidade.